E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de nós estarmos estudando o livro Crônicas de um Despertar, Meu Retorno ao Além, do médium Abel Glasser e do Espírito Afonso. Lembrando que para vocês estarem acompanhando a leitura e os meus comentários, basta você digitar no Google, tá? Ou qualquer outro buscador, Crônicas de um Despertar em PDF. Aí você vai baixar e pode acompanhar lendo junto comigo aqui, enquanto nós discutimos e conversamos a respeito, né? Lembrando também, gente, que eu não edito esse vídeo, então eventuais erros que possam acontecer, seja durante a leitura, às vezes o celular cai na hora de eu passar aqui o texto, mas eu não edito, então esses erros vão aparecer, tá bom? Então vamos a mais um vídeo, lembrando vocês que nós estamos na página 25 do livro, tá bom? Então eu vou continuar a leitura e nós estaremos conversando a respeito. Lembrando também, mais uma coisa, qualquer eventual dúvida, gente, eu estou lá no Centro Espírita, no Egli Comito, para tirar as dúvidas de quem quiser. Vocês podem me chamar de canto lá, perguntar, Fran, mas e que você comentou isso aqui do livro, né? Você pode conversar comigo a respeito. Ou mesmo mandar através das redes sociais, né? Tanto no YouTube, como no WhatsApp, como no Facebook do Centro Espírita Egli Comito, mandar perguntas, tá bom? Que eu responderei assim que eu as vê-las, tá bom? Então vamos lá, página 25, nós vamos continuar com a leitura, tá bom? Vamos lá. Lembrando que o médico já havia vindo até ele, vindo até o corpo dele, né? E constatado o óbito. E ele está se imaginando que aquilo tudo é um sonho, que ele está passando por aquilo, né? E ele está ao lado do corpo, preso ao lado do corpo, por liames, né? Que ele não consegue se desvencilhar. Então a situação é essa: o corpo dele está na cama, desencarnou já, né? Ele está ao lado, praticamente 2-3 metros de distância, porque ele não consegue sair muito desse campo, né? Por causa que os liames, né, os fios que o ligam ao corpo, devido ao terra-terra que a gente chama, né? Que ele é muito materialista e é cético, né? Não acredita. Então, ele está totalmente ligado no terra-terra, não consegue se desvencilhar do corpo humano. Já foi constatado o óbito e ele não admite. Então, vamos continuar aqui, tá bom? Novamente acalmei-me. Ainda estava desconfiado e comecei a olhar para as minhas mãos, tentando constatar se elas mudavam de cor ou de aspecto. A morte trazia, segundo os livros, uma tonalidade pálida e macilenta. Não detectei nenhuma alteração, apesar de ter verificado que aquele corpo sobre a cama estava de fato macerado, já que o médico diagnosticara-lhe a morte. Não era o meu caso, no entanto, continuava com excelente aspecto. Gente, o que acontece? Quando a gente desencarna, a gente está se desvencilhando do corpo de carne. E nós estamos, no caso dele, ele está com o perispírito dele do lado, o espírito dele, né? Está ali do ladinho dele. Então ele vê o corpo de carne, realmente, começa a ficar pálido, começa a perder cor, já não tem mais circulação, começa a esfriar. Então o corpo de carne tinha todas as características do desencarne, da morte. No entanto, ele olha para ele mesmo e vê que ele não estava com esse aspecto. Então, como era o espírito dele, né, o perispírito ali dele, como o espírito não ficou pálido, então para ele está tudo bem, entendeu?
Então vocês veem que o tempo todo ele luta contra o argumento do desencarne, devido ao ceticismo, e que o expõe muitas vezes ao ridículo. Vocês vão ver mais para frente que obsessores vão tirar o sarro dele. Vamos em frente. Lembrei-me da ocasião em que fora ao enterro de um estimado cliente, uma pessoa que, além dos negócios que juntos fazíamos, fora meu amigo. Ele estava no caixão, volteado de flores, e jazia inerte sob olhares curiosos que o espreitavam. Velas enormes foram colocadas nos 4 pontos que formavam um retângulo ao redor do esquife, e quando acesas, serviam para iluminar ainda mais o claro ambiente já servido por lâmpadas fluorescentes. Aqueles círios pareciam ter a exclusiva função de tornar lúgubre e tristonho o ambiente. Semblantes funestos dos parentes e amigos prevaleciam e coroas de flores não paravam de chegar. Minha empresa patrocinou a mais bela de todas, com orquídeas e crisântemos gigantes, num arranjo invulgar e caríssimo. Orgulhei-me do bom gosto de Elvira ao providenciar essa verdadeira peça de arte para ostentar a todos a amizade que nutríamos pelo falecido. Os dizeres contidos na flor eram belos e poéticos, chegando a emocionar quem os lesse. Tivesse sido escolhida por minha secretária, ela mereceria um aumento, pensei. Os presentes cumprimentaram-me pela gentileza e mostra de carinho. Alguns até solicitaram-me o endereço da floricultura que providenciara tão elegante ornamento fúnebre, mas não pude atendê-los, pois fora minha esposa a autora da façanha. As velas brilhavam no recinto e exalavam um cheiro típico de câmaras mortuárias, que só era aplacado pela emanação agradável das flores que superavam em número e esplendor. Quando o padre fez um discurso salientando as qualidades e virtudes inigualáveis do defunto, realmente chorei, especialmente tocado. Entretanto, após alguns segundos de lágrimas furtivas, notei que as palavras do sacerdote estavam sendo pródigas e que ele não tinha sido tão especial assim. Eu vira que àquela altura já havia chegado, postou-se ao meu lado e apertou-me fortemente o braço, também emocionado. Constatei um pouco de exagero no discurso sacerdotal, porém percebi que era exatamente aquilo que os familiares e amigos desejavam ouvir. A cerimônia fúnebre era um acontecimento característico e chegava, no meu entender, a ser elegante. As pessoas estavam sobriamente vestidas, havia sempre muitos ornamentos no local e a fraternidade, ao menos aparente, imperava entre todos. E o que era melhor, mantinha-se o respeito, a memória daquele que partiu, mesmo que ele não fosse assim tão querido. Eu particularmente apreciava esse perdão póstumo que os defuntos recebiam. Enterros e velórios me eram tocantes, desde que, logicamente, não fosse da pessoa da minha família ou, em última análise, o meu. Acordei de meus pensamentos quando vi aproximarem-se do leito 2 homens troncudos e vestidos de branco, carregando com eles uma maca. Colocaram as mãos por baixo do corpo e deram um só impulso que foi suficiente para transferi-lo da cama para aquele leito suspenso. Abalei-me, pois senti um tranco generalizado em meu próprio corpo. Quando os enfermeiros afastaram-se do quarto carregando a minha imagem estampada naquela massa inerte, os fios aos quais já me referi esticaram-se e, como se estivessem arrancando fora minha alma, arrastaram-me com eles pela casa afora. O meu desejo de sair do quarto finalmente foi atendido, embora eu não conseguisse deter-me por um minuto sequer nos outros cômodos da minha casa. Então, gente, ele desencarnou. Esses fios, que são aqueles liames que a gente chama, que ligam a gente, o corpo humano ao espírito, né? Arrastaram ele. Ele não consegue se desvencilhar. Enquanto ele não se convencer que desencarnou, não saiu do terra a terra,
ele vai passar por momentos terríveis, como todo mundo que desencarna passa e continua no terra a terra. Entendeu? Bom, então até aqui, agora eles estão levando o corpo dele embora, irão preparar o corpo e ele vai continuar passando por momentos terríveis. Em segundos estava no interior de um carro fúnebre, tristemente constatando que aqueles homens não eram enfermeiros, mas funcionários da funerária. O fato de estarem vestidos de branco enganou-me. Pela estreitíssima janela do carro, vi minha casa afastando-se cada vez mais, enquanto percorríamos as alamedas sofisticadas do meu bairro até perdê-la de vista, provocando-me então uma dor tão angustiante quanto aquela que dera início ao cruel pesadelo que naquele instante eu vivenciava. Olhei para o corpo ao meu lado e ele estava pálido e sem brilho, exatamente como os cadáveres que via em velórios e enterros. Tentei imaginar por que estava sendo obrigado a sonhar coisas tão horripilantes, justamente ligadas à morte, da qual sempre tivera enraizada aversão. Contava os minutos ansioso, aguardando o momento em que o despertador tocaria, de fato, e meu tormento estaria determinado. Minha realidade naquele momento cingia-se ao corpo que me acompanhava e a um pequeno universo de 2 ou 3 metros ao meu redor. Estava literalmente preso ao cadáver e horrorizava-me a hipótese de ficar muito tempo naquela situação. Resolvi pensar em outras coisas mais aprazíveis e menos desgastantes. Então, continua nesse período de perturbação. Isso, gente, é um período de perturbação. É um período de perturbação ao qual o espírito está passando devido ao excesso de materialismo. Ele imagina que está sonhando, mas não está. É a realidade. E ele vai continuar acompanhando o corpo dele para cima e para baixo, vocês vão ver. Elvira sempre fora uma boa companheira e acho que me casei apaixonado, embora o seu dote fosse algo bastante incentivador. Não era muito, mas o suficiente para que impulsionasse a minha pequena empresa naquele tempo, firmando-se no mercado. Gostaria, bem verdade, de ter casado com Júlia, a moça mais rica e bela que já conhecera na vida, mas sempre fui desprezado. Ela tinha razão, no entanto, de tratar-me daquele modo, afinal, eu era pobre. Casamentos devem realizar-se dentro da mesma classe social, sempre foi o meu pensamento. Por isso resolvi consorciar-me com Elvira. Progredimos a partir de então juntos e irmanamos pelo mesmo ideal de enriquecer o mais breve possível para dar aos nossos filhos a oportunidade de serem aceitos por boas famílias, superando a rejeição que havia experimentado com a elegante Júlia. Lá estava eu pensando no passado outra vez. Era um hábito meu passar horas recordando-me dos bons e maus momentos, como se pudesse algum dia fazer o tempo voltar atrás para alterar alguma coisa. Enquanto surpreendia-me em divagações, o carro fúnebre continuava o seu trajeto e passava tranquilidade por vários automóveis pelas ruas e avenidas de São Paulo. Olhei pela apertada janela do veículo que me conduzia e ao meu lado parou um belo conversível conduzido por um rapaz de seus 20 anos. O moço tinha uma linda companhia, tal como era a Júlia nos meus tempos de colégio. Lembrei-me de tê-la abordado várias vezes, mas sempre fora rejeitado porque não tinha automóvel. Naquele tempo não era comum e somente os ricos possuíam veículo particular. Mas ela não se importava com meus atributos pessoais, queria mesmo um carro para andar. Talvez como estivesse fazendo a formosa acompanhante que acabara de ver. Comecei a imaginar há quanto tempo aquele rapaz ganhara o seu veículo, e se o seu pai seria rico. Concluí por minha conta que deveria ter sido o seu presente de 18º aniversário, e o genitor, por certo, tinha posses. Aliás, admito que projetei no moço aquilo que um dia desejei para mim, ou seja, que meu pai me tivesse presenteado dessa forma e na mesma ocasião natalícia. Frustrado por não ter sido assim comigo, pretendia dar ao meu filho a alegria de desfilar pelas ruas com um potente e vistoso carro esportivo. Certamente não haveria alegria maior na vida do que isso,
arremetava convicto. Mas quando meus 2 filhos fizeram 18 anos, não cumpri o que idealizar a vida toda. Talvez por achar desperdício entregar um caríssimo veículo nas mãos de um insensato rapaz. Ambos protestaram e criticaram a minha atitude, porque eu lhes prometera desde cedo esse tipo de presente. Indiferente, mantive a minha postura de ceder-lhes o meu próprio automóvel quando desejassem impressionar alguma moça. De repente o carro ao meu lado arrancou e a moça ainda olhou com pena para mim. Ela viu que se tratava de um carro fúnebre e deve ter imaginado que eu estaria morto. Estava certa, pois faria o mesmo se me deparasse com um defunto tão próximo. Voltei a considerar estranho aquele meu sonho, que estava prolongado demais. Meu único consolo era estar vivendo uma experiência inédita que poderia preparar-me para o futuro. Afinal, aduzi, todos morrerão um dia. Então, gente, veja bem, vocês veem como que são as coisas, né? Ele desencarnou, ficou um tempão no quarto ao lado do corpo. Agora ele foi dado como morto. Retiraram o pessoal da funerária retirou ele do quarto, levou para um carro fúnebre. Ele está andando na cidade ao lado do caixão, sentado dentro de um carro fúnebre ao lado do caixão. E ele não se abre, ele não se entrega, dizendo que aquilo é um sonho. Olha que estado de perturbação terrível que esse rapaz está passando. Por isso, minha gente, vocês precisam tomar conhecimento e trabalhar no sentido de terem um merecimento de tomarem conhecimento de quando vocês desencarnaram. Por quê, gente? Quanto mais materialista, mais ligados no terra a terra que nós formos, menos conhecimento do desencarne nós teremos. E esse período de perturbação pode se igualar ao desse rapaz. E pode, talvez, até ser pior que isso. Evidentemente que se nós tivermos o merecimento, nós teremos um desencarne melhor. O período de perturbação será melhor, mais light, vamos dizer assim, mais tranquilo. Que todos passam por um período de perturbação, nós somos humanos e erramos. Então, sempre alguma coisinha para trás vai ficar em alguma encarnação. O dia que nós não tivermos dívida nenhuma, aí nós iremos passar para um outro plano de um planeta de regeneração. Mas por enquanto, nós estamos aqui justamente para pagar essas dívidas que nós temos, né? Os erros. Eu não gosto da palavra pecado. A gente peca. Não, nós erramos. Tá bom? Então, como ele está nesse terra a terra, como ele está nesse quadro terrível. Vamos encerrar esse vídeo por aqui, que já está dando um tempinho básico aí que normalmente eu dedico aos vídeos. E o mais rápido possível eu vou estar retornando com outro vídeo para vocês, tá bom? A vantagem de vídeos curtos, gente, é que a gente vai analisando todos os pontos, viu? E voltaremos em breve aí. Eu pretendo, vamos ver se entre hoje e amanhã eu já faço um outro vídeo para darmos continuidade ao estudo, tá bom? Lembrando que agora nós já chegamos na página 30. De grão em grão a galinha enche o papo. Lembrando a programação do Centro Espírita Églico Mito, gente, né? Segundas-feiras nós temos as sessões de desobsessão a partir das 20 horas, são sessões fechadas. Às terças-feiras, aquele trabalho maravilhoso a partir das 20 horas, com uma pequena palestrinha e passes, além do que o Jorei, o Reiki e o Tise, que são tratamentos magnéticos, né? E às quartas-feiras nós estamos com o grupo do Livro dos Espíritos. Convido a todo mundo a participar a partir das 19h30, que está sendo um estudo muito bacana e que está
fazendo com que a gente aprenda muito. E agora também esse trabalho aqui, que eu estou desenvolvendo aqui no meu canal. Tá bom? Um abraço a todos vocês e até a próxima.